Olá, espero que todos estejam muito bem. Ah, Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre duas novas grandezas físicas e a relação que elas têm entre si: o impulso e a quantidade de movimento, que também é chamada de momento linear, né? Ou simplesmente a gente às vezes chama de momento. A grande importância da quantidade de movimento é que sua conservação se constitui como uma das principais bases da mecânica, juntamente com a conservação da energia, que nós vimos no vídeo passado. A conservação da quantidade de movimento ainda nos traz uma grande quantidade de aplicações, tais como a análise do movimento de um conjunto de partículas submetidas a forças intensas e que sabemos pouco sobre. Podemos ver explicações sobre como funciona o movimento dos fragmentos de um explosivo, nas colisões, como nas bolas de uma mesa de sinuca, até mesmo no funcionamento de um airbag de um carro. Então, devido à grande abrangência desse tema, é claro que não é nossa intenção esgotar esse assunto num vídeo, mas apenas mostrar para vocês os principais conceitos envolvidos e algumas aplicações. A gente pode começar aqui com uma ideia desse brinquedinho que está aqui nessa foto. Isso aqui é o conhecido pêndulo de Newton. Então, eu estou fazendo uma visita a esse site Casa das Ciências, no qual tem esse simulador do pêndulo de Newton. Vamos brincar um pouco com ele. Veja aqui, eu tenho então essas 5 bolinhas presas por fios nesta base metálica. E quando aqui eu vou levantar uma bolinha, vou dar Start aqui, começar a simulação. O que você espera que acontece? Ou seja, o funcionamento deste brinquedo basicamente tem dois princípios. O princípio da conservação da energia, que já estudamos no vídeo passado, e agora a conservação do momento. Em termos da energia, é fácil notar que quando eu levanto essa bolinha, ela vai acumular energia potencial gravitacional, e quando eu liberá-la, ela vai se transformar essa energia em energia cinética, e essa energia vai ser transferida, né, para essa bolinha aqui da extremidade. Agora, em termos da conservação da quantidade de movimento ou do momento linear. Então, para entender um pouco melhor dessa parte, a gente vai precisar de avançar um pouco mais o nosso conteúdo do vídeo. Eu vou apresentar aqui, então, os tópicos, né, que serão tratados. Então, veremos o impulso e a quantidade de movimento, definiremos essas grandezas. Através do teorema do impulso, iremos relacioná-las. Depois, vamos estudar a conservação da quantidade de movimento. Por fim, aplicá-la no estudo das colisões. Começamos então pelo estudo do impulso. Essa palavra já deve ter um significado bem comum no seu dia a dia, que talvez não seja exatamente o que a gente vai tratar aqui. Se você procurar no dicionário, você vai ver que impulso tem significados como lançar uma força para uma determinada direção. Veja só. Ou tem a ver com a sua atitude. Agir impulsivamente significa agir sem pensar. Temos ainda um uso bem comum no nosso dia a dia quando a gente diz eu preciso de pegar o impulso, né, para dar um salto e alcançar algo mais alto. Tá? Então isso já começa a se aproximar do contexto que eu quero explicar aqui sobre o impulso. Então, tentando fazer isso, eu vou colocar aqui esta figura, né, como exemplo. Aqui nós temos o pé do jogador, né, que está para chutar a bola. A gente sabe que durante um intervalo de tempo muito curto, o pé e a bola trocam entre si uma força bem intensa. Tá? E é justamente a atuação da força do pé sobre a bola,
durante esse intervalo de tempo, é que nos dá o conceito físico de impulso. Logo, analisando a situação através dessa figurinha aqui embaixo, se um corpo de massa m, que pode ser aqui a bola no caso, no instante t0 sofre uma força F, e esta força F se prolonga, né, provocando uma aceleração nesse corpo até um instante posterior t, nós dizemos que o impulso desta força é dado pela seguinte expressão. Vou chamar aqui, denotar pela letra I. Então, o impulso I é o produto da força aplicada pelo intervalo de tempo em que este ΔT ele é calculado como sendo a diferença entre o instante final, t, menos o instante inicial, que eu chamei de t0. Assim, eu vejo claramente que este impulso é uma grandeza vetorial, né, que é dada pelo produto do tempo, que é um escalar, é um número, com o vetor força. Assim, eu tenho as seguintes características deste vetor. Se é um vetor, o impulso tem módulo, direção e sentido. O seu módulo vai ser dado justamente pelo módulo da força vezes o tempo, e a sua direção e seu sentido são os mesmos do vetor força considerado. Agora nos resta definir qual é a unidade do impulso no Sistema Internacional de Unidades. Então, podemos dizer que no Sistema Internacional, a unidade do impulso é a unidade de força vezes a unidade de tempo. A unidade de I vai ficar, então, a força, que é Newton, vezes o segundo, que é a unidade de tempo. Vamos considerar agora o gráfico da força em função do tempo. Ora, neste primeiro caso, eu tenho um caso mais simples possível, que é de uma força constante. Quando eu tenho uma força constante em relação ao tempo, significa que tanto o seu módulo quanto sua direção e seu sentido, eles são fixos. E o que se espera é que esta reta que representa aqui, né, a força em função do tempo, seja paralela ao eixo do tempo. Mas agora, nesse segundo caso, se tivermos uma força variável, ou seja, seu módulo, sua direção ou seu sentido podem sofrer alterações com o passar do tempo, eu teria aqui uma função que descreve essa curva vermelha mais complicada. Mas em ambos os casos, há uma interpretação nesse gráfico que é comum, que é justamente a área sob o gráfico considerado. Então aqui eu tenho, tanto para o gráfico da força constante como para uma força variável, essa área achurada de verde aqui, entre a função e o eixo do tempo, esta área significa o impulso realizado por essa força nesse intervalo de tempo considerado. Então, colocando em destaque a nossa afirmação, então, para calcular o impulso, basta calcular a área, porque essas duas grandezas são numericamente iguais, né? Então, o impulso I é numericamente igual à área sob a função nesse gráfico
Mesmo no caso de uma força variável, eu poderia fazer uma aproximação dizendo que neste intervalo de tempo há uma força média. Então, como eu faço isso para calcular essa força média? Eh, Bem, eu faço o cálculo então da área, aí eu obtenho o impulso. Aí eu vou considerar o seguinte: qual que seria a força constante equivalente que provocaria neste intervalo de tempo o mesmo impulso? Isso seria a força média. Tá? Então, poderia fazer isso aqui, ó. A força média seria exatamente o impulso sobre o intervalo de tempo considerado. Para você tentar visualizar o que significa isso, é como então, se nesse intervalo de tempo eu tivesse uma força média aqui, ó, representado por esta linha azul, que no caso aqui seria equivalente a esta linha vermelha aqui, ó, representando uma força constante durante esse intervalo de tempo. Ora, vamos falar então sobre a quantidade de movimento. Para entender o que essa grandeza pode nos trazer de informação, vamos pensar na comparação. A gente vê que um caminhão, mesmo em baixas velocidades, ele pode provocar um grande estrago quando colide com alguma coisa. E ele vai ter uma massa grande, embora sua velocidade seja pequena. Mas, da mesma forma, agora pensando, um projétil de uma arma de fogo vai ter uma massa muito pequena, mas em geral ele vai ter uma velocidade muito grande. E assim também ele pode causar um grande estrago numa colisão. O que essas duas situações têm em comum? É que os corpos envolvidos têm massa e têm velocidade. E você pode notar que se uma dessas quantidades forem grandes, pelo menos, que o resultado físico da colisão desses corpos com uma superfície ou com outro corpo pode causar um grande dano. Então, a partir de agora, nós vamos definir uma grandeza chamada quantidade de movimento que os corpos que têm massa e velocidade carregam consigo durante esse movimento. Então, nós vamos definir a quantidade de movimento que eu vou aqui denotar pela letra P. Alguns livros gostam de usar a letra Q, mas eu vou usar a letra P, tá? Como P igual a massa vezes a velocidade do corpo. Assim como o impulso que a gente definiu agora, a quantidade de movimento é também uma grandeza vetorial. E as suas características podem ser resumidas da seguinte forma. Como a gente vê pela própria expressão matemática, o módulo deste vetor é dado pelo produto da massa com a velocidade do corpo e a sua direção e seu sentido são os mesmos do vetor velocidade. As unidades desta grandeza no sistema internacional, colocando aqui no SI, a unidade da quantidade de movimento ou do momento linear, como aparece algumas vezes, é a unidade da massa vezes a unidade da velocidade. E aí, dizemos, a unidade da massa é o quilograma no SI. A unidade da velocidade é o metro por segundo. Não temos nenhum nome especial para isso. Então, o momento linear ou a quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Vou colocar aqui, né? Então, se eu tiver um sistema de partículas, tá? Cada um, né, com suas massas e velocidades, eu posso definir um momento total, tá? Uma quantidade de movimento total.
Eu posso dizer aqui que o meu P total pode ser escrito como a soma de todos os momentos, né? Então, se a massa 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais a massa 2 vezes a velocidade do corpo 2, e assim por diante. Tá? De modo que o que eu tenho é simplesmente a soma vetorial de todas as quantidades de movimento. Se você estiver bem atento neste momento, você vai se perguntar: bem, você acabou de definir esta quantidade, eu chamei aqui de quantidade de movimento, que envolve massa e velocidade. Mas no vídeo anterior, nós já havíamos dito que existe uma grandeza que também trabalha com essas duas quantidades, que é a energia cinética. A energia cinética, né, é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, qual seria a necessidade de criar uma outra grandeza envolvendo massa e velocidade? Existe uma briga filosófica entre dois grandes matemáticos, o Leibniz e o Descartes. O Descartes defendia que a representante do movimento em relação à força exercida sobre um corpo seria justamente esta grandeza aqui, ó, a quantidade de movimento. Por outro, Leibniz dizia que, na verdade, a responsável pelas interações aí seria a energia cinética. Ele dizia que era, na verdade, era uma precursora da energia cinética. Ele dizia que era massa vezes a velocidade ao quadrado. Né? Não tinha esse fator meio que a gente tem hoje. E que ele chamava, inclusive, seus seguidores, né, de força viva. Mas aí você se pergunta, qual é a verdadeira diferença dessas duas grandezas? Por que a necessidade de se definir essa aqui? Para entender a real diferença física entre elas, é necessário que a gente vá agora para a relação que a quantidade de movimento tem com o impulso.